Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Mais uma semana que a gente abre aqui esse nosso café para a gente receber mais um amigo, para a gente receber as pessoas, para falar sobre cultura, falar sobre arte, falar, viu, Wellington? Falar sobre como a gente pode ser um pouco melhor, porque eu acho que tudo que é manifestação cultural, seja literatura, seja pintura, artes plásticas, faz a gente, na verdade, sermos pessoas um pouco melhores e nos relacionarmos melhores com as outras pessoas. Eu acho que para isso que vale a cultura, para isso que vale a arte, para isso que vale essa nossa criatividade, para a gente sermos pessoas melhores um pouco nesse mundo. Mas eu quero abrir esse nosso café fazendo aquela pergunta que eu faço sempre para todo mundo. Queria que você falasse quem é Wellington Carneiro por Wellington Carneiro. Bom, eu atualmente eu já fui várias pessoas, mas atualmente sou eu sou trabalhador humanitário, pesquisador e escritor, acredito. Estou me tornando escritor. Ah, que... É um processo isso, né, Wellington? Na verdade, É, a gente não nasce escritor, a gente vai se tornando escritor conforme vai percebendo um pouco o nosso entorno e colocando as nossas ideias no papel. E é um desafio isso, né? exatamente, é. Não, eu agora estou indo para o terceiro livro, né, Uhum. em construção, né, estou em construção como escritor e em construção de um terceiro livro, né, e eu acho que desde o primeiro e do segundo, acho que já dá para mim considerar que eu já estou nesse caminho de me tornar escritor. Claro, claro. Olha, então, como é que foi essa história de você começar a escrever? E você já pensou direto numa tetralogia? Como é que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse pensamento, como que você está construindo essa história. Pois é, o problema da minha estreia ser uma estreia, assim, tão aparatosa, né, de Aham. direto com uma tetralogia, porque justamente eu levei muito tempo para começar a escrever e levei muito tempo para mim aprender a contar histórias, né. Então eu fui emendando uma história na outra e acabou virando uma espécie de saga, né, porque eu comecei, em 1999, né, basicamente foi assim, eu quando eu tinha 25 anos, terminei a faculdade, eu não quis ficar no Brasil, eu queria estudar fora, e eu não tinha dinheiro, não tinha, digamos assim, a possibilidade de estudar num país assim, Europa e tal. E aí surgiu essa oportunidade de eu estudar na Rússia, entende? E Olha. Eu fui para a Rússia em 1992, é, consegui estudar muito barato lá, tinha acabado de acabar a União Soviética, ainda as coisas eram muito baratas, né? Nossa. Então Uhum. eu consegui, eu vi todo esse processo e acabei aprendendo, estudando e defendendo mestrado em russo naquele momento, né, em 96. E aí, depois de 2 anos, eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil em 98, e aí eu voltei assim, com aquela experiência histórica muito Sim, grande, sim. muita coisa, muita diversidade cultural. Então aí eu fui visitar minha tia, né, que era minha tia preferida lá no Rio de Janeiro, entendeu? Inclusive isso é uma constante na minha obra, né? A personagem mora no Rio de Janeiro. Eu nunca morei no Rio de Tá. Janeiro, paixão. E, é, e aí e aí ela falou assim: "Nossa, mas você tem muita história, você precisa contar isso". E eu me inspirei, eu peguei e falei assim: "Caraca, eu sempre gostei de literatura, leio desde a adolescência, Legal. infância eu leio, entende? Eu já era um leitor compulsório e compulsivo, digamos assim, né? E, eu então comecei a pensar nesse tema de escrever. E eu comecei a pensar nas histórias da minha família, que é uma família de meio mineira, meio paulista, né, cheia de histórias, cheia dessa cultura oral, do causo, da crônica, digamos assim, né, do cotidiano. Então eu comecei a escrever. E eu comecei esse processo em 1999, elaborar uma história, entende? Que fosse. E o problema é que em 2004 eu entrei para o Serviço das Nações Unidas e eu trabalhei em muitos lugares remotos. Não tive a possibilidade de uma oficina literária, não tive a possibilidade. Naquela época não tinha nada desse negócio de online, Sim, né? sim, Não tinha sim. nada disso. Era tudo cara a cara, presencial, então não era.
Então, aí eu fui desenvolvendo de forma muito lentamente a minha possibilidade de escrever. Eu fui lendo manuais de escrita criativa, e nisso eu fui construindo a história. Eu só arranquei mesmo a escrever, a história estava toda na minha cabeça, entendeu? Sabe? E em 2007, mais ou menos, eu comecei já a tentar colocar no papel, né? Mas aí eu achei que eu não estava preparado ainda, entendeu? Eu detestava textos. Aí já para 2011, né, eu comecei a escrever, e aí sim eu comecei a gostar do que eu escrevia, né? Que legal o processo. Eu estava desenvolvendo o meu mau gosto, né? Ou se realmente estava escrevendo alguma coisa boa, porque eu era um leitor já compulsivo, então eu já conseguia distinguir um bom texto do mau texto. Então eu comecei a escrever. Então por isso é que demorou muito tempo. E a história foi ficando longa, porque é uma história que foi sendo construída e foi Ah, praticamente uma retalhos emendados um no outro. Aí pronto, aí teve que estrear assim mesmo, como se fosse um, um caminhão chegando pela primeira vez no salão, no salão nossa. automotivo, entendeu? Mas é o quê, né? A vida é assim. Ah, não, não, o que é legal, quando a Bibiana, aliás, queria mandar um abraço aqui para nossa grande amiga Bibiana Salles, que mandou a proposta, que está sempre ajudando a gente aqui no Café Cultural. Quando ela me mandou o teu material, o que chamou a atenção é justamente isso, além, claro, do assunto do livro, eu quero que você fale um pouquinho do primeiro e do segundo livro que está sendo lançado. Mas, assim, normalmente as pessoas escrevem um livro, já pensa, mas daqui dá para ter uma continuidade. Mas não, você já partiu direto, assim, não, eu quero fazer uma tetralogia, não foi nem uma trilogia, que seria, que é o mais comum, que o povo está acostumado, não. Eu já quero lançar 4, logo de cara. E é legal que você foi construir, quer dizer, ou seja, a história foi se construindo, foi se acumulando na sua cabeça, vamos dizer assim, até É. você conseguir colocar no papel. Conta um pouquinho para a gente da história do primeiro livro, do segundo, e como que isso vai se desenvolver. Então, a história basicamente é a saga de uma refugiada, né? Ou seja, eu sou trabalhador humanitário, trabalho com refugiados há 20 anos, Uhum. e, então, obviamente, isso é uma fonte de inspiração muito grande para mim. Toda essa luta, dessa sobrevivência das pessoas que passam por experiências traumáticas, né? Uhum. Vítimas de extremismo, de crimes contra a humanidade, de ditaduras, de guerras, de conflitos, né? De preconceito racial, étnico, todas essas coisas, obviamente, é o meu material de trabalho, e daí é que eu tiro a minha inspiração para escrever, né? E basicamente é uma combinação. Então, a história é a história de uma refugiada latino-americana, hispano-americana, porque ela fala Tá. espanhol, e ela é encontrada na beira da rodovia Pan-Americana, no norte do Chile, que é uma região onde o deserto floresce a cada 8 anos, né? É Uhum. muito seco, mas a cada 8 anos tem uma brisa, digamos assim, que muitas vezes coincide com o El Ninho, e ela é encontrada e com aquele trauma ela não consegue lembrar quem ela é, não sabe quem ela é, não sabe do seu nome, nem nada, entendeu? E ela então encontra a senhora que a socorre encontra um pedaço, uma espécie de recado, né, escondido na bota dela, que dizia que a minha querida Emília, direto do sítio do Pica-Pau Amarelo, a nossa terra querida, entendeu? Então ela acha que ela é daquele lugar que chama-se sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela começa a procurar o sítio do Pica-Pau Amarelo, tenta reconstruir a sua vida, foge do Chile, porque aí era a ditadura do Pinochet, então ela foge do Chile, vai para a Argentina, e ela começa a tentar reconstruir a sua vida, mas sempre pensando de que ela pertence a um lugar que chama... Aí ela chega no Brasil, numa época, bom, acontecem várias coisas, ela chega no Uhum. Brasil, e ela vai procurar, e ela acha que o sítio do Pica-Pau Amarelo é uma cidade, e ela depois se depara com que é um lugar mítico, que na verdade não existe, mas aí Sim, ela já sim, sim. e ela começa então a reconstruir a vida dela, e conhece uma brasileira de meia idade, de Minas Gerais, que então começa a falar assim: olha, eu vou contar a minha história para você, e aí você vai ver se você consegue lembrar da tua, entende? E aí essas histórias dela vão se cruzando,
entende? Olha só. Então é a história de 2 traumas, porque a outra personagem, que são uma jovem e uma senhora já de 60 anos, entendeu? Que perdeu uma tia muito jovem em Minas Gerais, né, que ela morreu logo depois de dar à luz, né, a um filho sem pai, nos anos 30, né, e ela começa a contar essa história para Emília, porque ela acha que ela se chama Emília, né? Uhum. E ela e essas histórias vão se cruzando, né? Então tem toda aquela dinâmica assim da mudança de narradores, né? Uma parte da história quem conta é a Maria da Graça, outra parte é a Emília, e elas vão se compartilhando as suas histórias, Que entende? legal. E aí vai, e assim vai se construindo a saga dela. Ela buscando a sua origem e a Maria da Graça buscando a resposta sobre a dúvida que ela nunca esqueceu, do que por que a tia morreu, né? Uhum. Se ela foi se ela morreu de alguma doença, né, porque ela tinha acabado de dar à luz, entendeu? Então, ou se foi algum trauma, ou se ela foi assassinada, sei lá, né? Alguma coisa. É, É, aí dá para o leitor viajar na maionese. claro, claro. Não, isso que é gostoso, né, Wellington? E o gostoso é muito isso, é o leitor também participar do livro, ter também viajar um pouco, até esperando, sabendo que você tem no mínimo mais 2 livros a vir, mas já dá para você imaginar toda a história, né? Não, e cada história, cada livro pode inclusive ser lido de forma autônoma, porque todos eles têm começo, meio e fim, entende? Olha. Todos retratam um período, né, dessas histórias cruzadas, entendeu? As duas histórias continuam se, se, se desenvolvendo, né? A história da Maria da Graça é uma história muito folclórica, né? Que tem a ver com aquelas histórias do interior de Minas Gerais, tudo exagerado, né? Uhum. É, acontece uma rebelião de doceiras, então elas estouram o engenho, e aí todo mundo fica com muito medo, e aí o povoado é invadido por uma matilha de cachorros loucos, porque tem aquele mito no interior, né, de que o cachorro sente o medo, sente o cheiro do medo, né? Então eu levei isso para a literatura, Muito entendeu? legal. E aí o povoado é invadido e todo mundo fica isolado durante vários dias porque o povoado está ocupado por os cachorros loucos. Por isso é que o nome da tetralogia é A Noite dos Cachorros Loucos. Fantástico, fantástico, Wellington. Pode aí, mas aí o leitor é que depois se vire para entender Claro. a questão de todos esses, né, de todos esses fatos, né? Wellington, na tua cabeça, você tem o final da história? Você tem os 4 livros, o quarto livro escrito ou não? Tenho tudo nos mínimos detalhes, está Que tudo na bom. minha. Entende? Às vezes eu vou escrever e travo, porque eu falo assim, nossa, desse detalhe não tinha pensado. Espera aí, deixa eu parar e pensar como é que eu resolvo isso. Mas o enredo geral já está todo, digamos assim, elaborado e ele está na minha cabeça já há mais ou menos uns 10 anos já, entende? Olha Aí só. ele está borbulhando ali como se fosse uma galinha ao molho pardo já pronta para ser servida, entende? Entendi. Mas então, você falou uma coisa muito interessante, que é esse teu trabalho humanitário, que na verdade serviu de inspiração muito para a tua obra. A gente confunde muito trabalho humanitário com ações sociais, não é na verdade isso. E você falou, você vai atrás, quer dizer, o teu material de trabalho, e onde você atua, é onde tem o problema. E o problema nem sempre vem de guerras. Né? Guerras, na verdade, assim, eu acho que é o principal. Mas, na verdade, mesmo países onde que não estão passando por guerras, é necessário esse trabalho humanitário, é importante que tenhamos pessoas pensando no amparo à população de países que têm, na verdade, problemas sociais, não é? Ou seja, nós temos duas vertentes, né? Ou seja, nós fazemos o trabalho humanitário no sentido da acolhida, ou seja, aquelas pessoas que fogem de perseguições étnicas, religiosas, por opiniões políticas, né? Inclusive, o livro se situa num momento da história onde, na América Latina, as pessoas não fugiam de guerra, as pessoas fugiam de ditaduras, fugiam da tortura.
fugiam do desaparecimento forçado, né? Fugiam de violências em países que teoricamente estavam em paz, né? Mas a guerra era contra o seu próprio povo, né? Como foi a ditadura chilena, como foi a ditadura brasileira, como foi a ditadura argentina. Então, uruguaia, etc., né? Então, se situa nesse momento. Então, muitos países não estão em guerra, mas continua havendo perseguição. E, obviamente, quando há uma situação de guerra e de conflito interno ou externo, esse viés autoritário fica muito mais grave e todos os países que estão em guerra praticamente perseguem e praticam violência contra o seu próprio povo também. Então, esse trabalho, e a segunda parte é um trabalho mais social, porque justamente a pessoa estrangeira chega, ela consegue a documentação, porque ela é reconhecida como refugiada, né? Uhum. E ela tem que se integrar na sociedade, né? E ela E eu acho que isso é mais complicado, né? exato, e ela tem que se integrar numa sociedade, uma cultura diferente, ela tem que procurar emprego, entendeu? Então tem todo um trabalho social para conseguir que essa pessoa se integre e comece a uma vida normal no novo país que a acolheu, entende? E as crianças entrem para a escola, né? As pessoas comecem a trabalhar e as pessoas comecem a reconstruir a sua vida ali. Então, a vertente tem essas duas vertentes, a vertente da acolhida, ou seja, determinar quem é que realmente qualifica para o status de refugiado, se o motivo pelo qual ele deixou o seu país é realmente um motivo de perseguição, de violência, né, e de violação de direitos humanos, ou não. Aí é um tema já migratório, não é com o trabalho humanitário, é com outras organizações, mas aí a parte de integração, o trabalho social que tem que ser feito para a pessoa poder se integrar, porque ninguém come documento, né? E o futuro não está escrito no documento da pessoa, ela tem que construir um futuro para ela, né? Verdade. Eu acho que, na verdade, né, Wellington, a gente passa por isso. Eu acho que quando chega no ponto da pessoa buscar um novo país, é que chegou num limite realmente de impossibilidade total de continuidade de vida no seu território. Exato. Mas a gente não pode esquecer que existe muita perseguição velada. Nós passamos e nós Ah, temos. E o problema é que as pessoas acabam se acostumando. Às vezes, um pequeno discurso de ódio, um pequeno discurso de preconceito que pode passar batido, vai entrando na sociedade de uma forma que, quando a gente vê, a gente está elegendo grandes ditadores, né? é. Não, essa é uma tônica muito presente na minha literatura, digamos assim, porque é uma das coisas que me preocupa desde a juventude, que é justamente isso, né? Ou seja, por que as pessoas partem para a violência? Por que o autoritarismo, né? O que nos leva a esse tipo de comportamento, né? O discurso de ódio, eu acho que esse período agora é muito importante, porque a gente acabou identificando o tema do discurso de ódio, porque ele sempre existiu, só que não era tão claro para a gente que as pessoas pregavam ódio, né? Não era tão claro para a gente que você podia levar as pessoas a odiarem pessoas que elas nem conhecem, né? Odiar ou desprezar uma pessoa por causa da sua raça, ou por causa da cor da sua pele, ou por causa da sua opção sexual, e você nem tem ideia do que sentem essas pessoas, entendeu? Então é realmente um estado de esquizofrenia humana, né? Que nós sofremos de vez em quando você tem esse discurso do ódio, né? É, na minha literatura isso vai ficar muito claro. Não vou contar o coisa, porque senão vou dar um spoiler aí que Não, por favor, por favor. vai dar um spoiler muito, digamos assim, Revelador, revelador. muito revelador. Vamos esperar as pessoas descobrirem. Mas, no fundo, é o que aconteceu durante o período das ditaduras militares na América Latina, foi isso, né? Muitas pessoas que
que eram opositores sofreram, e muitas pessoas que não tinham nada a ver, entende? Sofreram porque por causa do sotaque, por causa porque ela tinha um amigo que tinha algum tipo de relação, entende? Então o ódio é muito burro, né? Ele é uma espécie de burrice, entende? Porque ele vai avassalando tudo, né? Sem nenhum critério objetivo, né? Entende? Não, e o que é pior, né? Fala, desculpa, te cortei. Não, é importante isso. Eu acho que essa metáfora do cachorro louco, né, que é aquele que vai atacando tudo e atacando a todos, né, sem ele ter fome, sem ele ter sido atacado, sem ele. Então eu acho que é um pouco essa metáfora. Bom, agora deu um spoiler bom, mas tudo bem. Ah, É pelo menos isso, entendeu? Sabe? Essa é a metáfora que eu gostaria de passar, que é isso, quando você para de pensar e você começa a agir por sentimentos, né, e sentimentos ruins de ódio, de preconceito, entendeu? Você se transforma numa coisa completamente incontrolável, entende? não, e que eu acho muito engraçado é que esse ódio ele é contagiante, né? O mais engraçado do ódio, que nem você falou, ele é uma doença, não resta a menor dúvida, é uma doença burra, mas é uma doença extremamente contagiante. Porque, Rosa, porque às vezes você não imagina, porque alguém em algum lugar falou alguma coisa e começou um discursinho, outras pessoas falam assim: ah, mas é verdade, é isso mesmo que tem que ser feito. Você fala, não, não tem. Na é, verdade, e quando você vê, tem grupos de toda a ordem, e aí as mídias sociais hoje em dia, com todo respeito às mídias sociais, eu acho que tem um papel fundamental nas relações humanas, mas elas também são abertas de uma forma onde o discurso de ódio ganha força rapidamente. é um potenciador, né, que nunca nós tínhamos visto, né, essa capacidade de capilaridade, essa capilaridade que você consegue comunicar mensagens tanto boas como ruins, com uma velocidade e uma capacidade de alcance, com um alcance que realmente é inédito, né? É, Então, é uma fica bem complicado. muito, né? Essa psicologia da turba, né? Porque então aí já deixa de ser uma individualidade, um conjunto de individualidades racionais para ser uma espécie de organismo coletivo Uhum. completamente descontrolado, né? É a psicologia da turba, da multidão, né? Então é que parte em disparada, entende? E todo mundo sai correndo, dizendo, mas por que nós estamos correndo? Ah, não sei, tá correndo, né? Entende? Então é mais ou menos isso, né? Eu procuro também explorar isso, né? E esses aspectos, obviamente de forma muito metafórica, muito, muito com essa aura de caos do interior, mas isso é uma coisa que me preocupa e aparece muito, e é um elemento muito presente também na minha ficção. Nossa, maravilha. Wellington, me diga uma coisa, onde que as pessoas podem encontrar, deixa eu pegar o nome direitinho, onde que as pessoas podem encontrar o Floradas em Atacama e o Diásporas da Memória? Onde que as pessoas podem encontrar? Já está à venda? Como que faz para encontrar essas obras? À venda, pode encontrar na Livraria Travessa, em Pinheiros, pode encontrar. Nós fizemos o lançamento, né? Foi muito uma cortesia muito apreciada da Livraria da Travessa, lá em Pinheiros, 593, Rua dos Pinheiros 593. Na Martins Fontes da Consolação também está à venda, e também pelo site da editora Paraquedas, né? É, na loja da Clara, pode se procurar pela internet, loja da Clara, pode comprar online que chega em casa sem problemas. Que maravilha. E se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais de Wellington Carneiro, conhecer mais o teu trabalho, conhecer mais o que significa ser um trabalhador humanitário e depois entender como colocar isso em literatura, aonde que as pessoas podem te encontrar? Olha, eu tenho uma página de Instagram, entendeu? Que eu estou postando sobre a minha literatura, né? Obviamente, eu estou começando a montar
esse perfil, né? Mas ali já tem bastante informação sobre os livros, tem trechos do livro, tem algumas. Agora eu estou preparando, eu vou compartilhar fotos do deserto de Atacama, porque uma colega, uma amiga que é uma leitora também, né? Ela falou isso também, que ela gostou muito dos meus. Ela já leu os 2 livros já, e ela falou que é legal porque também é uma viagem, porque você Sim. vai né, por diferentes lugares, entendeu? Então é um momento assim de você não só viajar, mas viajar por lugares diferentes da América Latina, inclusive da Europa, né? Porque a Emília, num determinado momento, por causa da Operação Condor, acaba fugindo para a Espanha, então ela mora um tempo em Barcelona, né? E conhece outras pessoas que também falam de outros lugares e de outras histórias, né? É, então, eu também vou explorar esses lugares do ponto de vista visual, também para que os Maravilha. leitores possam também acompanhar de forma visual os cenários onde as histórias de Floradas, em Atacama e de Aspas da Memória, onde elas acontecem também, que eu acho que é uma viagem muito legal, sabe? Eu Ah, adoro sem dúvida. foto. Não, maravilhoso. Não, a ideia é maravilhosa colocar foto. Pode colocar músicas, coloque algumas músicas da época para que as É, pessoas se ambiente. Dá para é, fazer, nossa, dá para brincar legal disso. eu acho que se me seguirem no Instagram, é o meu nome mesmo, Wellington Pereira Carneiro, entende? E eu acho que ali eu vou compartilhar muitas coisas com os leitores e muitas coisas desse universo, digamos assim, que a gente começa a construir através dessa saga de Emília e Maria da Graça. Perfeito. E o E seu. Wellington, claro. Uma última pergunta. Quem quiser entender um pouco mais sobre o que é o trabalho humanitário, quem quiser e puder ajudar, porque o que você falou muito bem, não é só acolher, é dar uma nova vida a essas pessoas. Elas têm que recomeçar a vida. As crianças têm que estudar, as pessoas têm que trabalhar, têm que ter emprego, têm que ter colocação, têm que participar da nova sociedade. Quem quiser entender um pouco mais sobre esse universo, aonde que pode buscar informação sobre isso? Olha, essa informação eu acho que é muito importante, talvez acessar a agência da ONU onde eu trabalho, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Existe um site www.acnur.org, né? Uhum. É a página em português. Também pode-se acessar a página em inglês. Bom, tem várias línguas, porque a gente está presente em mais de 100 países, né? Porque, infelizmente, tem refugiado no mundo inteiro, né? E ali encontra todas as informações sobre o que é o trabalho humanitário, o site dos parceiros, que são organizações da sociedade civil, organizações não governamentais que Uhum. trabalham acolhendo e ajudando a integrar os refugiados, né? No Brasil, né? Principalmente no Brasil, eu acho que seria interessante acessar o site do Acnur Brasil, né? E aí as pessoas podem. E aí tem links também para as organizações parceiras, Caritas de São Paulo, Caritas do Uhum. Rio de Janeiro e outras organizações que estão trabalhando com os venezuelanos lá em Roraima, entende? E várias outras populações refugiadas no Brasil, inclusive os ucranianos. Nós temos ucranianos também, que agora com o conflito da Ucrânia, chegaram muitos ucranianos no Brasil. O Brasil generosamente abriu um visto humanitário para os ucranianos que quiserem vir e se refugiar, chegarem ao Brasil, e nós já temos aí populações refugiadas de ucranianos, sempre pequena, números pequenos, não é aquele fluxo grande que tem na Europa, mas Importante. muito importante que é procurar um refúgio no Brasil, e de afegãos também, porque nós não podemos esquecer que o ano passado o Talibã voltou ao poder Exato. no Afeganistão e também tem a possibilidade de visto humanitário para os afegãos, e nós temos também uma crescente comunidade de afegãos no Brasil. Eu acho importantíssimo isso, Wellington. Então, acima de tudo, eu queria te parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar por ter colocado essa tua história, essa tua experiência num livro em forma de ficção. Seria muito fácil escrever como se fosse um documentário, seria talvez mais fácil escrever relatos, mas colocar na forma de ficção, mas com
grandes pitadas de realidade. Acho que é um desafio literário e é importante, às vezes, as pessoas entendem melhor, assim, lendo uma história que é uma ficção, mas elas vão começar a se conscientizar um pouquinho sobre certos assuntos que a gente não pode esquecer, porque quando a gente esquece alguma coisa, a gente corre o risco de repetir os mesmos erros do passado e a gente não pode, a gente tem que evoluir, na verdade. É verdade, é. O É, tema da memória é muito recorrente também, né, ou seja, essa metáfora da amnésia da Emília é realmente uma metáfora, que pode ser entendida, o leitor entenderá, né, mas eu vejo, assim, que ela pode ser entendida como inclusive uma coisa coletiva, né. A amnésia coletiva é que nos faz repetir os erros do passado, né. Nós é. já sabemos que esse tipo de regime, esse tipo de ideologia são ideologias que levam à violência, que levam a tragédias e, no entanto, nós estamos aí patinando, né, num passado que é uma frase que eu uso no meu livro, né, um passado que se esqueceu de acontecer, entende? Então o futuro é um passado que se esqueceu de acontecer, entendeu? Então, a gente não sai daquele passado violento, entende? E não evolui para uma sociedade melhor. Então, eu acho que é isso, é super importante. Maravilha. Wellington, muito, muito obrigado, parabéns novamente. Tenho certeza que assim que você tiver o terceiro, assim que você tiver o quarto, assim que você tiver novas histórias, a nossa grande amiga Bibiana Salles vai mandar você de volta aqui para a gente tomar mais um café e será um prazer enorme te receber. Tenha sempre as nossas portas abertas para ti, meu amigo. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito Valeu. obrigado. E a você que acompanhou mais essa edição aqui do Café Cultural, meu grande abraço. A gente volta na próxima edição com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse. E se tivermos sorte, tão importante como esse trabalho do Wellington. Um abraço, Wellington. Obrigado. Tchau, tchau.